Graça e paz, irmãos, a todos. Irmãos, muita alegria estar novamente com vocês na casa de Deus, principalmente porque viemos para adorar ao Senhor, para ouvirmos a sua palavra, sermos edificados por meio dela. Eu louvo a Deus pela sua bondade e pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui todos os domingos para aprendermos de Deus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29 ao 31. Versículo 29 ao 31. Todos atentos à leitura da palavra de Deus, com reverência. Os irmãos vão somente acompanhar a leitura. Diz o texto sagrado: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua longanimidade para conosco, por estar sempre, ó Deus, perdoando a nossa ofensa e o nosso pecado. Deus, obrigado por estarmos essa noite na tua casa, Senhor, por estarmos aqui cativos na tua presença, Senhor, para ouvirmos a tua santa lei. Obrigado, Senhor, porque não estamos em outro local. Não estamos, ó Deus, nos perdendo nas coisas que há no mundo, mas estamos na tua casa, Senhor. Deus, louvado, bendito e exaltado seja o teu nome. Que o teu Espírito Santo, Senhor, poderoso como ele é, venha atuar em nossos corações de maneira grandiosa para retermos a tua verdade, Senhor, em nossos corações. Nos ajuda, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Nós estamos expondo o Evangelho de João, aprendendo as verdades que aqui se encontram, e já de fato estamos algumas semanas percorrendo esse Evangelho e ensinando à igreja as verdades contidas na lei de Deus. E nós estamos, nestes dias todos, presos ainda ao testemunho de João Batista. Estamos ainda nos primeiros versículos do Evangelho, ainda quando João está começando a iniciar a sua apresentação de Jesus Cristo. João Batista foi aquele que veio batizando com água, como o texto diz. João Batista foi aquele que pregou o batismo do arrependimento. Foi aquele que pregou as verdades de Deus acerca do Messias. Mas um detalhe interessante, irmãos, acerca de João Batista, é que ele não conhecia a Jesus Cristo, pelo menos como Messias. Se João já conhecia Jesus antes, a pessoa de Jesus Cristo, como seu primo, ou primo segundo, Maria era prima de sua mãe, Isabel. Então, digamos que João fosse primo segundo de Jesus Cristo. Mas como Messias, ele não o conhecia. Ele não tinha a ideia, a noção de que aquele carpinteiro, filho de José, seu parente, seria o Messias que Deus havia enviado para salvar o seu povo. João não conhecia essas verdades. Mas a partir do momento em que Jesus foi até ele, ali nas margens do Rio Jordão, para ser batizado por ele, a partir daquele momento, João diz que teve uma visão. João diz que viu o Espírito Santo pousando sobre ele e permanecendo com ele ali. E foi exatamente isso que Deus, o Pai, aquele a quem enviou o profeta João Batista, disse:
Você reconhecerá o Messias quando vir pousar sobre ele o meu Espírito. Então, quando João viu a Jesus chegando ali, entrando no rio para ser batizado, João viu o Espírito Santo em forma de pomba, de uma pomba, pousando sobre a pessoa do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. E ali João viu na sua frente o Messias esperado por Israel, o Salvador do mundo. João disse: tu vens a mim, eu é que preciso ir a ti, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Perceba, meus irmãos, que após o batismo de Jesus Cristo, ele se retirou imediatamente para o deserto e foi ali tentado por Satanás por 40 dias e noites. Nestes 40 dias e noites, João continuou pregando, João continuou batizando, João continuou anunciando o Messias. Veja no texto que nós pregamos no domingo passado, João diz: o Messias está no vosso meio, ele já está entre vocês, porque João já tinha um conhecimento de que o Messias era Jesus de Nazaré. E ele diz: vocês o procuram tanto, ele já está aqui, já está no meio de Israel, mas estava no deserto. Por isso o texto inicia dizendo: no dia seguinte, depois que aquela comissão de fariseus e saduceus, sacerdotes e levitas foram encontrar João Batista e perguntar quem ele era, depois daquela entrevista, no dia seguinte, estava completando 40 dias que o nosso Salvador estava sendo tentado por Satanás no deserto. 40 dias em que Jesus estava suportando as tentações, todo tipo de tentações. O escritor de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou jamais. Jamais se achou pecado nele. Suportou a tentação e o pecado para nos salvar, para continuar digno da cruz. Por isso, no dia seguinte, quando João continuava ali com seus discípulos, fazendo o seu trabalho, ao qual ele havia sido comissionado pelo próprio Deus, João avista Jesus Cristo de longe. João vê novamente o seu Salvador, Jesus, se aproximando dele, vindo em sua direção. E João Batista, meus irmãos, ele exclama. Esta passagem, ela, como diz um teólogo chamado J.C. Ryle, que já morreu muitos anos atrás. Ele diz: existem passagens da Escritura e passagens da Escritura. Todas são belíssimas. São como as estrelas do céu. Você olha e cada estrela possui o seu resplendor. Mas existem estrelas e estrelas. Existem estrelas que têm uma glória e um resplendor maior do que as outras. E J.C. Ryle diz: esta passagem ela é muito tremenda e maravilhosa para a igreja. Existe uma verdade grandiosa, infinitamente maravilhosa nas palavras que João Batista proclama. Quando ele avista Jesus Cristo, se aproximando dele, as suas palavras são: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, as palavras de João Batista dizem muita coisa, principalmente porque ele estava na Judéia, principalmente porque ele pregava para o seu povo Israel, um povo que era familiarizado com o Antigo Testamento, um povo que conhecia a lei de Deus. De vez em quando nós estamos assistindo os telejornais e constantemente se tem notícias de Israel, atentados, bombas, mísseis em Israel. E geralmente quando se vai falar de Israel, eles mostram logo ali as ruínas do templo,
o Muro das Lamentações. E nós podemos ver os judeus com seus livrinhos lá, e eles ficam baixando a cabeça, lendo a Torá, e baixam a cabeça e ficam naquele ritual. E outros estão nas cadeiras lendo também a escritura do Velho Testamento, em hebraico mesmo, a língua original deles. E isto mostra, irmãos, a reverência que este povo ainda hoje tem para com a palavra de Deus, para com o Antigo Testamento. Desde esta época e muito anterior à época de João Batista, já havia essa reverência. Israel tinha a certeza de que era o povo da aliança, o povo escolhido de Deus, e eles zelavam pela lei, por aprender a lei, por conhecer a Deus. Certamente, quando João Batista proclamou esta palavra acerca de Jesus Cristo, ele apontou para Jesus, meus irmãos, e ele disse: eis o Cordeiro de Deus. As pessoas que estavam próximas de João Batista certamente tiveram reações. Muitos disseram: o quê? Você está dizendo que ele é o Cordeiro de Deus? Com um ar de repugnância, de incredulidade. Os mais próximos, os discípulos de João, olharam para Jesus Cristo e contemplaram a grandeza de Deus. Eram seguidores de João Batista. Esperavam o Messias. E João disse: aí está ele. Aquele que tira o pecado. Aquele que salva o homem. Aí está o Cordeiro de Deus. Irmãos, ser chamado do Cordeiro de Deus é um título altíssimo. É colocar nele a divindade mais uma vez. É fazer dele Deus. Toda a nação de Israel aguardava o Messias, o Salvador. Todos eles, sem exceção nenhuma, estavam ali esperando. Quando João diz que ele é o Cordeiro de Deus, irmãos, João está dizendo que ele é o Cordeiro substituto. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22 e versículo 8. João Batista está dizendo que ele é o Cordeiro que foi morto e imolado por Abraão no lugar do seu filho Isaque. Veja o que diz a passagem do texto sagrado. Gênesis 22, 8, verso 7, leiamos a partir daqui. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão e Isaque tinham subido ao Monte Moriá para adorar a Deus, para queimar um holocausto a Deus. Era assim que Deus se agradava na antiga dispensação, no Antigo Testamento, de ser adorado. Quando eles chegaram ali no cume do monte, e Isaque, o seu filho inocente, sem saber que ele era a oferta, ou pelo menos na mente de Abraão, ele seria morto, porque Deus requereu de Abraão a vida do seu filho Isaque. E Isaque inocentemente diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, o cutelo, mas onde está o cordeiro? E o verso 8 diz: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram juntos. O verso 13 diz: tendo Abraão verso 10 diz: e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho,
o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está dizendo que ali está o Cordeiro substituto, meus irmãos. Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu no seu lugar, ele morreu no meu lugar. Ele é o nosso substituto. Ele não deixou que você morresse, que você pagasse a pena, mas ele morreu no seu lugar. Você deveria estar pregado na cruz pelos seus pecados, pela sua vida, que é uma vida miserável aos olhos de Deus, guiada e governada pelo pecado antes de Cristo. Mas agora, na cruz, ele nos substituiu. Eis o Cordeiro de Deus, ali vinha ele, o substituto do seu povo. Aquele que morreu em nosso lugar, pagou o preço em nosso lugar. Todos os nossos pecados ficaram sobre ele. E mais, irmãos, Israel conhecia essa passagem. Para Israel, Abraão é o maior dos patriarcas. Os judeus que estavam ali próximo ao Jordão, certamente muitos se escandalizaram. Mas muitos creram que ele era de fato o Filho de Deus, o Messias de Deus, o Cordeiro de Deus. E ainda, meus irmãos, ele, além de ser o substituto do povo de Deus, ele é o Cordeiro que era sacrificado no templo todos os dias. Havia uma lei dada por Deus a Moisés, de que todos os dias, de manhã e ao crepúsculo, ou seja, à tardinha, quase à noite, seria sacrificado um cordeiro. Até o fim, um cordeiro seria sacrificado. Este cordeiro, irmãos, ele aponta para Cristo. Ele aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Por favor, mais uma vez, Número, capítulo 28. Leiamos a palavra de Deus, o testemunho da Bíblia, acerca dessas verdades tão grandes e maravilhosas da sua lei. Números, capítulo 28. E vamos ler o versículo 1. E o 3 e o 4. Diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, tereis cuidado, para me trazer a seu tempo determinado. E o verso 3 e 4. Dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Todos os dias, amados irmãos, em Israel era morto 2 cordeiros, um de manhã e um à tardinha. Este era um holocausto a Deus, um sacrifício que Deus se agrada, porque representava, apontava para a morte de Cristo pelo seu povo. Estes cordeiros eram sacrificados para Israel, para a nação de Israel, e apontavam para Cristo. Certamente os judeus, tanto os seguidores de João Batista, quanto os outros que ouviam as pregações e estavam próximos a João, eles também associaram o Cordeiro de Deus com esse cordeiro que era morto diariamente no templo, em favor do povo.
Este é o nosso Cordeiro, irmãos, Cristo, a nossa glória, a nossa salvação, o Cordeiro que nos purifica. O seu sangue é precioso e nos purifica de todo pecado. Esse é o Cordeiro de Deus. João contemplou essa maravilha. João viu o Espírito Santo sobre ele. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Mas ainda podemos associar esse mesmo Cordeiro, irmãos, àquele que o profeta Isaías fala no capítulo 53 do seu livro. Mais uma vez acompanhem esta leitura. Isaías capítulo 53 e o versículo 7, 10 e 11. Diz a palavra do nosso Deus: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Aqueles homens também puderam associar Jesus com o cordeiro que o profeta Isaías falava. O cordeiro que foi profetizado, que expiaria o pecado do povo, que depois de haver morrido em favor do seu próprio povo, ele olharia e veria a sua posteridade, o seu povo salvo, e se alegraria com o trabalho penoso das suas mãos. Irmãos, ele é o nosso cordeiro, ele é a nossa salvação eterna. E além disso, irmãos, a figura do cordeiro também pode ser vista na Páscoa. Quando o povo de Deus está oprimido no Egito, quando o povo de Deus está cativo no Egito, quando o povo de Deus está vivendo uma situação de escravidão e de miséria e de fome, Deus envia o seu Filho, ainda como uma figura ou um tipo, como um cordeiro, para salvar o povo. Abram em Êxodo capítulo 12 e vamos ver mais esta referência ao Cordeiro de Deus. Êxodo capítulo 12, meus irmãos. Verso 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Verso 5 diz: o cordeiro será sem defeito. Ele era uma figura de Cristo. Ele era um tipo de Cristo. Cristo que é sem pecado e sem defeito. Tomarão do seu sangue, verso 7, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne do cordeiro assada no fogo. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. E ainda o versículo 11 em diante: desta maneira o comereis, lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue
vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Louvado seja o Senhor. Eles iam pegar o cordeiro, sem defeito, sem mácula, iriam sacrificá-lo, matá-lo. O sangue eles iriam colocar na viga da porta das casas, melar toda a porta com sangue. E o cordeiro eles iam comer, assado, sacrificado. E Deus diz, aquela casa em que houver o sangue do cordeiro, nela não haverá praga destruidora, nela não haverá morte, nela não haverá juízo, nem ranger de dentes. Ele é o cordeiro da Páscoa, irmãos. Ele é aquele cordeiro que foi morto no Egito. O cordeiro da salvação. O cordeiro da libertação. Quando João diz, eis o cordeiro de Deus, aqueles judeus entenderam também e se lembraram do cordeiro da Páscoa, que era imolado ainda nos dias de João, ano após ano. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5,7, ele vai fazer uma referência direta a esse cordeiro. Ele diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, Cristo, nosso cordeiro pascal, Ele é o cordeiro de Deus, irmãos, como disse João. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, como disse João. E mais, ainda referências quanto ao trabalho sacrificial de Cristo. Lemos ainda no livro de Levíticos, capítulo 16, mais esta leitura. Levítico, capítulo 16. E vamos ler o versículo 7 ao 10, e o 21 e 22. Veja o que mais Cristo é, em figura. Levítico, capítulo 16, irmãos. Do 7 ao 10 e o versículo 21 e 22. Também tomará ambos os bodes e os porás perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte para o Senhor, e oferecerá por oferta pelo pecado. Aquele bode era oferecido como o quê? Oferta pelo pecado. Assim como Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E o verso 10. Mas o bode sobre o qual caía a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. E o 21 e 22 diz: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem o soltará, o bode no deserto. Ambos os bodes também são figuras de Cristo Jesus. Ele também é este sacrifício, esta oferta. Ele é o bode ao qual Arão, sumo sacerdote, colocava as mãos sobre a cabeça do bode, e ali ele começava a confessar os pecados de Israel, irmãos, as transgressões, as ofensas, e o bode era solto para ir embora, na simbologia de carregar os pecados do povo para longe.
assim como Jesus Cristo fez por nós, carregando os nossos pecados. Portanto, meus irmãos, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, há uma grande maravilha nas palavras de João, que todo conhecedor, todo judeu e todo conhecedor do Antigo Testamento pôde contemplar. Ali estava o grande Cordeiro que aparece em todas as Escrituras do Antigo Testamento para salvar o povo eleito do Senhor. Ele é o nosso Cordeiro, irmãos, hoje. Mas o texto do Evangelho de João continua dizendo, João diz que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E esse texto merece uma atenção especial para nós, meus irmãos. Devemos olhar para estas verdades que João mencionou. E devemos compreender, meus irmãos, o que João quis dizer quando ele diz, tira o pecado do mundo. Primeiro, que Jesus, ele é suficiente para todos os pecados. O sacrifício daquele Cordeiro, do verdadeiro, do Cordeiro de Deus, de Cristo, ele é suficiente, ele é todo abrangente. Se existisse infinitamente mais pessoas do que o que existem e o que existirão, o sacrifício de Cristo era suficiente para cobrir tudo. A oferta de Cristo, a sua vida pelo pecado, ela é totalmente eficiente. Se fosse a vontade soberana de Deus para salvar todos os homens, porque a morte dele é a maior de todas as mortes. Ele é o maior de todos os homens. E além do mais, ele é Deus. A morte de Cristo, irmãos. Você não precisa se confiar mais em ninguém, em nenhuma obra sua. Talvez você pense assim, é verdade, Cristo morreu por mim na cruz, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é verdade isso, irmãos. Isso é uma mentira do diabo. A morte de Jesus é suficiente para você. Ela é suficiente para cobrir a sua transgressão toda até o fim da sua vida. Ele morreu para salvar a igreja, os eleitos. E ele salvará completamente. O ladrão da cruz é um exemplo brilhante, porque ele pecou toda a vida. Ele viveu sem Cristo toda a vida. E ele confessou Jesus na cruz no último instante. E a morte de Jesus foi suficiente para ele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi o que Jesus disse para ele. Não confie nas obras que você faz. Elas não valem nada para a sua salvação. É verdade que muitos hoje confiam nas suas obras, que muitos que estão fora da igreja confiam nas suas obras e vivem uma vida de boas obras na esperança de serem salvos por elas. Mas elas não salvam, irmãos. Somente o sacrifício de Cristo Jesus é suficiente para nós. Por isso que quando se diz assim, qual é a sua parte? Sempre responda, nenhuma. Jesus fez tudo que era preciso ser feito. A morte dele é suficiente e cobriu os meus pecados todos. Eu não fiz nada para ser salvo. Nenhum de nós fez nada para ser salvo. Cristo fez tudo, irmãos. Tudo. Ele tira o pecado do mundo, João diz. E mais, irmãos, quando
o evangelista João, que escreveu este evangelho, ele usa a palavra mundo, como nós já aprendemos. Ele não está se referindo a cada pessoa da humanidade. Ele não está se referindo a cada indivíduo que já nasceu e que irá nascer. Ele está se referindo a classes de pessoas. Perceba que o sacrifício daquele cordeiro do Antigo Testamento era feito só para Israel. Quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo Lugar, que era a parte mais sagrada do templo, aonde estava a Arca da Aliança. Ali ele entrava com a estola sacerdotal própria, e havia 12 pedras naquela estola. Cada pedrinha daquela simbolizava uma das tribos de Israel. E o sacrifício que ele oferecia ali era para cada tribo de Israel, cada indivíduo de Israel. Não era para filisteus, não era para os amorreus, não era para os demais povos assírios, babilônicos. Não, irmãos. O sacrifício que era realizado ali era só para Israel. O cordeiro que nós vimos é Cristo, e ele era sacrificado para Israel somente. As nações vizinhas estavam fora do sacrifício, não tinham parte no sacrifício, não eram beneficiadas com o sacrifício. Só Israel, só o povo de Deus. Agora João diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado não só de Israel, mas do mundo, de cada tribo e nação. Ele agora tira pecados de filisteus. Ele agora tira pecados de romanos, na mente de João, de romanos e de todas as demais nações que arrodeavam Israel. João está dizendo que agora a salvação não é só para Israel, o povo de Israel, mas é para cada indivíduo eleito por Deus em todas as nações do mundo. Aquela nacionalidade, Israel, eles tinham um orgulho tão grande, irmãos, porque diziam assim: o Messias é só para nós, o Messias é só de Israel, é só nosso. Mas não, todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não é só mais Israel, é todo que crê. Nós temos aqui um grupo de eleitos de Deus, eu quero crer assim, de crentes que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Qual a nossa etnia, a nossa nacionalidade? Nós somos brasileiros. Estamos agora dentro da aliança, porque somos dos eleitos de Deus. Não é só Israel, irmãos, e também não é cada indivíduo do mundo, mas é todos os eleitos em todas as nações do mundo que o sacrifício do Cordeiro cobre. Nunca podemos esquecer, meus irmãos, que antes mesmo da fundação do mundo, Deus escolheu o seu povo para salvar e para remir dos seus pecados pela morte de Cristo Jesus. Mas, irmão, o texto é claro. Muitos vão dizer assim: o texto é claríssimo, o texto diz que ele morreu, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não podemos crer que Cristo tira o pecado de cada indivíduo que já existiu ou que existirá, de cada pessoa que já pisou na terra. Não é isso, irmãos. Não é isso que a Bíblia diz. De forma alguma, a Escritura nos ensina isso. Nós vamos cair em erros tremendos se começarmos a pensar assim. Nós vimos agora há pouco que o sacrifício dele é um sacrifício de substituição. Ele morreu no seu lugar.
Portanto, você não vai mais para o inferno. Ele já pagou o seu preço. Tudo que você devia foi pago por Jesus Cristo. Se cremos que Ele morreu, que Ele tira o pecado do mundo, que Ele é um sacrifício para o mundo inteiro, no sentido de todas as pessoas, toda a humanidade, a conclusão lógica é que Ele estaria substituindo toda a humanidade. E nós iríamos cair em uma heresia chamada universalismo, que diz assim: bem, há pecado, há crentes, há descrentes, mas o sacrifício de Jesus foi tão poderoso que no final ninguém vai para o inferno, todos vão ser salvos. E isso é mais uma mentira de Satanás. Isso é mais uma mentira das trevas, do inferno. Porque a Bíblia nos assegura, irmãos, que haverá no último dia pranto e ranger de dentes. A Bíblia nos diz que muitos serão lançados no inferno quando Jesus apartar os bodes das ovelhas. As ovelhas entrarão no reino e os bodes serão lançados no inferno. Jesus diz que muitos estão caminhando no caminho largo que conduz ao inferno e à perdição. Jesus não substituiu a humanidade. Jesus substituiu o seu povo eleito, de toda tribo, língua e nação. Isaac estava para ser morto. Abraão estava com o cutelo e ele ia matar Isaac, enfiar a faca, o cutelo em Isaac. Isaac estava amarrado em cima de um altar de pedra. E no momento em que Abraão vai finalmente matar o seu filho, o anjo do Senhor brada: não toque nele. Eis que foi providenciado um substituto. O Cordeiro de Deus. Ele, irmãos, é o nosso substituto. Ele substitui os eleitos, a igreja verdadeira. E ainda, irmãos, existem os que pensam ainda de maneira diferente acerca disso. No final do século IV, um homem chamado Pelágio, ele começou a proclamar o ensinamento que mais tarde ficou conhecido pelo seu nome, pelagianismo. E ele começou a ensinar coisas diferentes do que aquilo que a igreja cria. E ele encontrou um grande opositor, chamado Agostinho de Hipona, bispo da igreja. E Pelágio defendia a total liberdade do homem. Pelagianismo significa mais ou menos isso. Ele ressalta a capacidade do homem de dar os primeiros passos iniciais em direção à salvação, mediante seus próprios esforços, à parte da graça de Deus. O que esse bispo ensinava? Ele dizia assim: olha, você quer ser salvo? Quero. Pois tudo que você precisa está em você. Você tem a capacidade de ser salvo, de se salvar. Ele está ali, ó. Você tem a capacidade de dar os passos, de buscar a sua salvação, de trabalhar por ela, independente da graça de Deus. E Pelágio defendia, irmãos, ele rejeitava, melhor dizendo, a ideia de que o homem tem uma natureza inclinada para o pecado. Pelágio não aceitava o ensinamento da igreja e da Bíblia de que o homem é pecador por natureza. Ele dizia: não, todo homem nasce puro e inocente, sem pecado nenhum. Ele não aceitava que o homem nascia com o pecado e a culpa de Adão imputada sobre todos nós. Ele defendia, irmãos, acerca da graça, de que ela era apenas uma auxiliadora do homem. Era aquela história, ele dizia assim: olha,
você vai fazer a sua parte e Deus vai fazer a dele. E vocês vão trabalhar juntos ali na sua salvação. Essa doutrina, pelagianismo, dizia que Jesus tinha morrido por todos os seres humanos. Mas ela foi rechaçada pela igreja como heresia, condenável, abominável e maldita. A posição de Agostinho, bíblica, foi a posição que prevaleceu. De que Cristo Jesus, Deus, é aquele que nos dá, tanto nos cobra, como nos dá os meios, a graça de realizar. E por fim, irmãos, ainda encontramos um grupo que admite e que defende a ideia de que Jesus morreu por todos os seres humanos, que é os arminianos. Também esse nome ele é originado num teólogo chamado Jacó Armínio, daí arminianismo. E ele dizia algo parecido com aquilo que Pelágio dizia. Jesus morreu por todos. Jesus, ele não recebeu o pecado das pessoas, não. Ele só sofreu pelas pessoas. Ele só sentiu a dor das pessoas, mas ele não carregou o pecado de ninguém. Ele dizia assim, a eleição não é, depende daquilo que você vai fazer. Ele dizia, a graça de Deus, não. A graça de Deus você pode resistir. Você pode dizer não a Deus. Os eleitos podem dizer não a Deus. E todos esses ensinamentos, irmãos, o arminianismo foi condenado também em 1618 e 19, na cidade de Dordrecht, na Holanda, como heresia condenável. E foi escrito um artigo, um documento acerca daquele sínodo, condenando o que eles chamaram de a heresia arminiana. A igreja sempre acreditou num sacrifício expiatório de Jesus. A igreja sempre acreditou num sacrifício de Jesus pelo seu povo, pelos eleitos. E como isso se aplica a nós, irmãos? Primeiro, irmãos, descanse em Cristo. Saiba que a sua morte foi suficiente para você. Saiba que aquele sacrifício, ele pagou todos os seus pecados. Que o sangue de Jesus foi derramado pela sua vida. E agora não há nenhuma condenação para você. Você pertence a Deus como filho. Não só como criatura, mas como filho de Deus. E para você que não tem Cristo, para você que não é crente, eu quero dizer para você, ainda há esperança, ainda há salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele continua chamando. E os seus filhos eleitos ouvirão a sua voz. Portanto, meu amigo pecador, se você não está na igreja, se você não tem um compromisso com Jesus Cristo, saiba, se você diz assim, mas será que eu sou eleito? Será que Deus me escolheu? Será que eu sou daqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo? Se você está sentindo Deus lhe chamar agora, se você está percebendo a ação do Espírito Santo na sua vida, se você está reconhecendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu pela sua vida, certamente é Deus que está te chamando, porque você é dos eleitos. Se você está sentindo os seus pecados na sua vida, se você está meditando e refletindo em todo o mal que você fez, em toda a desobediência, em todo o pecado, é o Espírito do Senhor que está convencendo você, que está acordando você, que está abrindo seus olhos
para que você também olhe para Cristo e diga: Ele é o meu Cordeiro, Ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o meu pecado. Por isso, irmãos, há consolo nessas palavras, há consolo no testemunho de João. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém.